O Cajuru ligou para o Bolsonaro, fez uma conversa sobre a CPI do Covid-19 e depois publicou esta conversa. O Cajuru jura que o Bolsonaro sabia. Hoje, diante da repercussão negativa e dos problemas até de crimes e responsabilidades contidos nesta conversa nada republicana, Bolsonaro jogou tudo nas costas do Cajuru. Afinal de contas, o que está por detrás deste bate-papo entre presidente da República e senador? Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz e este é o meu canal. Eu peço que você inscreva-se nele, deixe o seu gostei, o seu joinha. É muito importante que você comente, que você compartilhe, convide pessoas a virem conhecer o nosso trabalho. Aqui nós trabalhamos para disseminar conhecimento, espalhar conhecimento. Estamos aqui para, com conhecimento, combater a ignorância, fazer as pessoas refletirem sobre a realidade e combater fake news. Você está sabendo que na semana passada a Suprema Corte Brasileira, através do ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a abertura da CPI do Covid-19, ou CPI da Saúde. O pedido de CPI foi elaborado pelo senador Randolfo Rodrigues ainda no início de fevereiro. Ele coletou 32 assinaturas de outros senadores, estabeleceu o que esta CPI ia fazer e entregou o pedido à presidência da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco pegou e sentou em cima desta CPI e não deu prosseguimento à questão. Resultado, 2 outros senadores, Alessandro Vieira e o Cajuru, resolveram ir ao Supremo Tribunal Federal, pedir uma liminar para que o senador, presidente da casa, Rodrigo Pacheco, fizesse a devida instalação da CPI. E o ministro Luiz Roberto Barroso deu a liminar, exigindo que se instale a CPI. Mas o Supremo pode interferir no outro poder? Não só pode quando deve, quando a Constituição não é respeitada. É importante entender que o presidente do Senado, como o presidente da Câmara, tem algumas obrigações constitucionais. Uma delas é abrir a CPI. Por quê? A CPI, e antes de entrarmos no tema da conversa do Cajuru com o Bolsonaro, do último sábado, por telefone, é importante entender que a CPI é um direito das minorias. Por isso que, para se instalar uma CPI, você precisa de 3 quesitos. Os quesitos sendo cumpridos, não há razão e nem há justificativa para não instalar a CPI. O primeiro quesito, ela ter um objetivo claro. O que é que ela vai investigar? O segundo quesito, ela tem que ter um tempo determinado. Um terceiro quesito, ela tem que ser assinada, apoiada oficialmente por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa. No caso do Senado, seriam 27 senadores e no caso específico dessa CPI, a CPI do Covid-19, foram conseguidas 32 assinaturas, bem além do mínimo necessário. Essa proposta de CPI que foi apresentada pelo Randolfo Rodrigues, que é do partido Rede e Sustentabilidade, cumpre integralmente esses quesitos. Prazo de 90 dias. Objetivo, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, ao Covid-19, em especial ao agravamento da crise sanitária no Amazonas e a falta de oxigênio, e tem 32 assinaturas. O governo de Jair Bolsonaro, num primeiro momento, tentou convencer senadores a retirarem as assinaturas. Retirando as assinaturas, sendo menos de 27, ela já não pode ser instalada. Ele não conseguiu. Como o presidente do Senado é do Centrão e foi presidente do Senado com apoio de Bolsonaro também, ficou segurando essa CPI. E ele não podia. Ele teria que, por obrigação, ler e dar o encaminhamento, que é instalar a CPI. Para instalar a CPI, os partidos têm que indicar os membros, depois tem que se eleger um relator, tem que se eleger o presidente, para ela poder trabalhar. É evidente que a abertura dessa CPI
ordenada por uma liminar da Suprema Corte Brasileira, acendeu a luz amarela no Palácio Planalto. Porque nós todos, é opinião minha, nós percebemos a omissão do governo federal só no comprar a vacina, sem falar na questão da crise do oxigênio em Manaus, quando o Ministério da Saúde, ou então o ministro Pazuello, sabiam que ia faltar oxigênio, que estava faltando e não tomaram as providências dentro do tempo necessário. Pessoas morreram. O governo tentou então desqualificar a Suprema Corte e passou a atacar Luiz Roberto Barroso através de suas redes sociais, através daquela turma aí da extrema ignorância, da extrema direita. A CPI precisa respeitar os quesitos. Isso está na Constituição, artigo 58, parágrafo 3º. Portanto, não é uma decisão que cabe ao presidente da Câmara ou do Senado, seja onde for instalada a CPI, de tomar. Ou seja, vou fazer a CPI se eu quiser. Não. Processos de impeachment, sim, está na mão monocrática do presidente da casa, seja Rodrigo Pacheco no Senado, Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Lembrando que o Arthur Lira tem em sua mão perto de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Diante do fato ocorrido da CPI ter que ser instalada de qualquer jeito, mesmo contra a vontade do bolsonarismo, o presidente agora tenta interferir nessa questão de forma bem direta. E aí tem essa conversa do Jorge Cajuru, senador por Goiás, e do presidente. Aparentemente é uma conversa em que o Jorge Cajuru grava, mas fica evidente que foi uma conversa combinada, uma gravação combinada para ser vazada depois, para colocar na parede a Suprema Corte Brasileira em primeiro lugar. E em segundo lugar, para tumultuar ainda mais a questão do combate à pandemia, porque o Bolsonaro tem uma tara. Bolsonaro tem uma tara contra governador e prefeito. Então tem que incluir todo mundo. É claro que não dá para você incluir todo mundo, até porque não tem fato concreto contra governadores e prefeitos de omissão no combate à pandemia. Cabe às assembleias legislativas, às câmaras de vereadores abrirem processo de impeachment contra governadores e prefeitos. Com esta ação, o que Bolsonaro quer com isso? Primeiro, tumultuar, interferir e tirar o foco da sua responsabilidade enquanto governante, enquanto líder da nação brasileira. Porque ao querer colocar todo mundo no balaio, vai acabar não dando em nada. Uma CPI com 90 dias não consegue fazer uma investigação tão ampla. Essa é a verdade. E aí ele achou no Cajuru um aliado. Achou, e aí não ficamos mais com muitas dúvidas, que o Alessandro Vieira, que é o senador pelo Sergipe do Cidadania, também outro aliado, que vão, na verdade, mais atrapalhar do que ajudar essa comissão parlamentar de inquérito. Esse é o objetivo. Ele está com medo da CPI, sim. Jair Bolsonaro está com muito medo, porque fica muito fácil a omissão dele na hora de comprar vacinas. Ele disse no dia 21 de outubro do ano passado que não compraria a vacina da Coronavac, quando no dia 20, um dia antes, o Pazuello tinha anunciado um contrato. Isto é, não é só omissão, é negação do enfrentamento à pandemia. Então a CPI está colocada, a conversa vazada foi combinada e hoje de manhã o Bolsonaro jogou tudo nas costas do Jorge Cajuru. Disse que não sabia que tinha sido gravado e que não sabia que seria publicado. Resultado? Jorge Cajuru acabou no hospital, está passando mal. A mentira é uma das artes deste governo, mas como toda mentira, aprendi isso desde criança, o diabo, o rei da mentira, ele faz a panela, mas ele nunca consegue tampar. Portanto, deste limão, Bolsonaro, não vai dar para fazer uma limonada. Você vai acabar tendo que tomar o suco puro mesmo, sem água e sem açúcar. Vai ser bastante azedo e amargo para você. Esperamos que as instituições funcionem, garantam o nosso processo democrático e interfiram quando tiver que interferir para garantir a nossa liberdade. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, estou aqui para disseminar conhecimento, assim espantar a ignorância, fazer a pessoa que assiste refletir sobre a realidade e espantar de vez a fake news. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei, seu joinha, compartilhe entre os amigos. Estamos crescendo graças a você.